Quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz a você, cara amiga, caro amigo que acompanha a nossa meditação aqui diariamente por esse nosso perfil do Instagram, a você que acompanha a nossa meditação pelo nosso canal do YouTube, o canal Boa Notícia, esse canal que quer deixar a nossa vida com esse sabor do pão do Evangelho, o gosto do Evangelho, desse pão de cada dia que o Senhor nos oferece por meio da sua palavra. No Ele que diz que o homem não vive somente de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Diariamente Deus pronuncia a sua palavra para nós no interior das nossas celebrações, da nossa celebração litúrgica. Estamos vivendo o tempo da Páscoa, esta é a terceira semana do tempo da Páscoa. Durante todo o tempo da Quaresma, eu fui sempre insistindo com vocês sobre o tempo da Quaresma como o tempo em que os nossos catecúmenos se preparam para receber o dom do batismo. É um tempo batismal, é um tempo em que eles são inseridos, não é, por meio do sacramento do batismo, da crisma e da Eucaristia, chamado de sacramentos da iniciação cristã, são inseridos na vida de Deus e a vida de Deus é doada a eles por meio dos sacramentos. E para você, para mim, para nós que já recebemos a graça dos sacramentos, ou seja, da vida de Deus em cada um de nós, o tempo da Quaresma era o tempo que nos preparou para renovar o dom do nosso batismo, pela renovação das promessas batismais. Fizemos isso na noite da Páscoa. O que é que acontece depois? Tem terminada as celebrações do Tríduo Pascal, a igreja começa com esses que são chamados de neófitos, que eu disse a você que é uma palavra que significa plantinha nova, plantas novas, quem é batizado, né, os neobatizados, e começa um tempo que é chamado pela igreja de tempo da mistagogia. A gente conhece a palavra pedagogia. Pedagogia era a palavra para usar para falar de uma realidade de um escravo que era responsável para levar a criança até a casa do mestre, até a escola onde os professores davam aula. Então esses escravos levavam a criança da sua casa até a casa do mestre, o mestre dava a lição e depois eles pegavam os meninos e traziam para casa de novo. E, portanto, o pedagogo é aquele que conduz uma pessoa até o mestre. Quem é o mestre? O mestre é ele, não é? O mestre é Jesus, é ele que pronuncia a sua palavra, e a igreja é uma pedagoga, não é? Nós, os ministros da igreja, somos pedagogos, nós tomamos na mão as pessoas e conduzimos até o mestre, que é Jesus, para que ele dê a sua lição. A gente fica na porta, não é? Traz a pessoa até Jesus. A igreja começa a viver esse tempo de agora, chamado tempo de mistagogia, não pedagogia, mas de mistagogia, ou seja, conduzir para o mistério. Mas quem nos conduz de verdade para o mistério é aquele que é o mistério mesmo, é Jesus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Então é ele que nos introduz no seu próprio ser. Durante esses dias isso está ficando bem evidente, né? Nós estamos lendo o capítulo 6 do Evangelho segundo São João. Já disse a vocês que no Evangelho de São João nós não encontramos uma instituição da Eucaristia. O capítulo 13, que fala da última ceia de Jesus, não tem as palavras de instituição da Eucaristia. Portanto, o capítulo 6 do Evangelho de João é esse capítulo que é eucarístico. Tenho também insistido nessas nossas meditações como o tempo da Páscoa é um tempo batismal, porque justamente nos coloca na comunhão com aquilo que acontece na noite de Páscoa, o batismo dos novos cristãos, a renovação das nossas promessas. Então, o tempo da ressurreição, tempo batismal, em que tomamos essa consciência daquilo que nós somos inseridos na vida de Cristo. Mas a vida batismal, eu disse, é o sacramento da iniciação cristã. Esses três sacramentos são vistos como uma coisa só: batismo, crisma e Eucaristia. Eram os três sacramentos recebidos num único ato, porque a vida de Deus é dada por meio do batismo, confirmado pela unção do Espírito Santo, e essa vida é nutrida por Cristo mesmo.
Quando uma mãe que dá à luz ao filho, como é que ela alimenta o filho? Com ela mesma, através do leite que ela dá. O leite é a mãe se dando ao filho. Então Jesus dá-nos uma vida que ele mesmo nutre durante a Eucaristia. Ora, o tríduo pascal, não é? Que a festa da Páscoa é celebrada como um tríduo, ele é aberto justamente com a celebração da instituição da Eucaristia. Isso significa dizer que o tempo pascal não é apenas tempo batismal, é também tempo eucarístico, porque se é verdade que a Páscoa ela é perene na nossa vida, ela o é também porque a Páscoa se renova na Eucaristia. Toma ato em cada Eucaristia. Em cada Eucaristia somos de novo inseridos, estamos ali vizinhos, conscientes, certos de que a Páscoa de Jesus está continuando na nossa vida, está continuando na nossa existência. Tempo da Páscoa, tempo eucarístico. E assim é que a gente olha para este texto no qual Jesus vai aprofundar com as multidões e com os seus discípulos esse mistério do pão que ele partiu. Nós ouvimos na segunda-feira Jesus dizendo às multidões que eles estavam ali justamente porque tinham comido, o pão, tinham ficado satisfeitinhos, não é? Mas que eles deviam trabalhar não por um pão que perece. No dia de ontem, o Evangelho nos mostrava essas multidões, então, pedindo a Jesus um sinal. Dá-nos um sinal para que nós acreditemos. Moisés deu-nos o pão do deserto, lá, o maná. E aí Jesus disse para eles, não, que quem tinha dado aquele maná do deserto tinha sido Deus. E que Deus continuava dá ainda o pão, que é o seu próprio Filho. E então, uma coisa interessante é que eles pedem um sinal. Um sinal. Eu estava ontem meditando com as pessoas num áudio que mandei de manhã, como as pessoas que têm dificuldades auditivas, os surdos, não é? Com eles se fala com a língua dos sinais. No Brasil chama-se de Libra, não é? Língua brasileira dos sinais. No campo tem os sinais do campo da biologia para falar disso, daquilo outro. Mas tem uma coisa interessante que é, por exemplo, o meu nome. Como é que eu sou chamado por uma pessoa que tem deficiência auditiva? Como é que é o meu nome para eles? É simplesmente fazer os sinais que diz que meu nome é José Raimundo? Só isso? Não. Eles identificam na pessoa algo que para eles é a essência dessa pessoa e dá o nome. Por exemplo, no próximo domingo, o quarto domingo do tempo da Páscoa, nós vamos celebrar o Domingo do Bom Pastor. Lá é o nome do Filho de Deus, Jesus, mas ele diz, eu sou o bom pastor. Jesus se qualifica como o bom pastor, é ele que revela, dá o sinal de quem é que ele é. Como aqui nos deu o sinal do pão, não é? Ele é o pão que desce do céu. Mas então são essas pessoas que têm a dificuldade auditiva que identificam alguma coisa em nós e dão o sinal com o qual nós somos identificados por ela, qual é o nosso nome. E a partir daí a gente se apresenta então no mundo daqueles que não escutam com aquele sinal que nós recebemos. Pois bem, Jesus é esse que dá um sinal. Mas, infelizmente, as pessoas são cegas e surdas diante do sinal que ele deu. E por isso que elas ficam querendo um sinal diferente daquele que Jesus está dando. Por quê? Porque estão com os ouvidos obturados, estão com os olhos cegos e não percebem o sinal dado por Jesus. Jesus já tinha dado o sinal e eles estavam ali justamente por isso, porque tinha comido. Então estão querendo uma coisa extraordinária e Jesus disse que o sinal que está dado é justamente este. E aí, o Evangelho de hoje continua com aquilo como encerrou o Evangelho de ontem. Hoje a liturgia nos dá o Evangelho de João no capítulo 6, versículos de 35 a 40, que começa dizendo assim, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Veja só, eu sou o pão da vida. Quando no Evangelho de ontem Jesus tinha falado que ele era esse pão que vinha para a vida eterna, para dar vida a eles, versículo 34 do capítulo 6 de João, Jesus disse, né, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Eles disseram, Senhor, dá-nos sempre deste pão, dá-nos sempre deste pão.
como a samaritana também pediu: Senhor, dá-nos dessa água, dá-me dessa água para que eu não precise vir aqui de novo nesse poço e para tirar água. Ela não queria ter mais a fadiga de diariamente vir àquele poço buscar a água. O Evangelho segundo São João não tem a oração do Pai Nosso. O Pai Nosso nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus e vamos encontrar no Evangelho de Lucas. E no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas nós pedimos ao Pai: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Interessante, porque essa palavra que é utilizada para dizer o pão nosso de cada dia, pão cotidiano, foi uma palavra muito complicadinha ao longo da história. Porque isso é o que eles que estudam, os especialistas, chamam de um hapax. É uma palavra que aparece a única vez. Na língua grega não existia essa palavra, ela está aí formulada dentro do Evangelho de Mateus e de Lucas. E em grego se diz epiousios. No caso ali, epiousion, um pão que é epi significa aquele que está por cima. Na pele, por exemplo, né, tem a derme, e a gente chama de epiderme, aquilo que está por cima, né? Falamos de epigenética, o que está sobre, epi. Então, epiousios vem de ousia, que significa substância. Então seria como dizer o pão supersubstancial. Você imagina você rezando o Pai Nosso dizendo: o pão supersubstancial nos dai hoje. Complicado de dizer. Em latim, São Jerônimo, quando traduziu o Evangelho de Mateus, justamente ele traduziu ao pé da letra: superstantialem. Um pão que vai além da sua substância. E poderia ser também, pensando de outras formas, até dizer que é o pão do futuro, o pão que virá, aquele pão que virá. Quando ele foi traduzir a mesma oração do Pai Nosso no Evangelho de Lucas, essa mesma palavra epiousios, ele traduziu como cotidiano, do dia, o pão diário nos dai hoje. O Evangelho de São João parece que aqui nos tira justamente todas as dúvidas. Que pão é esse que a gente está pedindo no Pai Nosso? É aquele pão que a gente vai lá no supermercado e compra? Parece que não é esse pão que a gente está pedindo a Deus para nos dar. Atenção aqui para isso, porque quando a multidão faminta estava diante de Jesus, Jesus no Evangelho diz até para os discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer. Ou seja, o problema da fome no mundo, da falta de pão, a gente não deveria pedir a Deus para vir cá para dar o pão para ninguém, não. A gente deveria tomar a vergonha na cara e ter uma estrutura de vida que pudesse ajudar os outros a sair da miséria. Como cantava Luiz Gonzaga em uma das suas músicas: seu doutor, uma esmola para um homem que é são, ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão. O que a gente deveria ter uma estrutura social que providenciasse para que as pessoas pudessem trabalhar e ter direito ao seu pão e o seu pão ser repartido, e não pessoas que no desejo de acumular trabalhassem pelo pão que perece, acumulando sempre. Ainda desse uma pessoa fez uma postagem, uma coisa interessante, que disse assim: se um macaco começasse a comer bananas e tivesse mais banana do que todos os outros macacos e não deixasse os outros macacos tocarem nas bananas, iriam levar esse macaco para um laboratório para fazer um estudo sobre ele. Já a humanidade, quando alguém se apossa das coisas e não deixa ninguém tomar mais posse daquilo e vai dando migalhas aos outros por causa de todos os sistemas que nós temos nesse mundo, essas pessoas se destacam como pessoas milionárias e merece os aplausos e a admiração de todos os outros, e todo mundo quer ficar rico como ela. O que Jesus diz é: dai-lhes vós mesmos de comer, a responsabilidade é nossa. Olha que as primeiras comunidades, como era que viviam, um só coração e uma só alma, e não havia necessitados entre eles. Esse pão do dia a dia deveria ser o pão que a gente aprende a partilhar e a dividir como humanidade, para que ninguém tenha necessidade. O pão de cada dia, o pão que mata a fome dos outros, nós deveríamos pedir a Deus a graça de saber partilhá-lo. Eu já chamei a atenção do que diz o Evangelho de Mateus no capítulo 6, versículo 6, quando diz: quando tu fores orar, entra no teu quarto, fecha a porta. E diz que a palavra que está lá, tameion, é uma palavra que pode ser traduzida como dispensa. Entra na tua dispensa. É quase como que está dizendo para nós que o lugar bom da gente rezar é entrar na dispensa da gente, para ver que talvez a gente não tenha mais nada para pedir a Deus. O que a gente tem agora é
pegar o que a gente tem e ter a coragem de repartir, de dar para os outros, de incluir os outros em nossa riqueza. E nesse sentido a gente fica um pouco menos possuidor para poder ser benfeitor. Não é? Isso aí é o sentido do ser pobre em espírito. Não é quando eu faço incluir na minha riqueza outros irmãos necessitados. Não é que a riqueza em espírito seja uma coisa assim do outro mundo. Não, é que Jesus disse àquele jovem rico, né? Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres. Depois vem e me segue. Ou seja, incluir os outros na riqueza que a gente tem, na posse daquilo que é nosso. Então hoje quando Jesus fala e diz que ele é esse pão que desceu do céu, aqui a gente sabe que qual é o pão que a gente está pedindo no Pai Nosso? Esse pão que é Jesus mesmo. Dá-nos Jesus. E nesse sentido também, onde é que nós encontramos Jesus? Nós encontramos Jesus no pão da Eucaristia. Aqui identificamos esse pão que a gente pede a cada dia, esse pão eucarístico também. É esse pão que Jesus nos dá para nutrir em nós a vida eterna. Com isso nós estamos dizendo que o pão de cada dia e o pão da necessidade humana não tenha nada a ver com a nossa fé. Muito pelo contrário. Justamente porque a gente aprende a não deixar que haja necessitados no meio de nós, dividindo o que a gente tem, é que a gente se sente na liberdade de pedir Jesus como pão, porque a gente também já entrou na comunhão com Jesus, porque Jesus estando em nós e nos dando os sentimentos que são deles, de São Paulo, tem de vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Se nós tivermos os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, ou seja, nós vamos ver quem está na necessidade e vamos sentir o que Jesus sentia, ou seja, compaixão de todas essas pessoas. Então, tudo isso aqui para falar deste versículo que Jesus diz que ele é o pão da vida e quem come desse pão nunca mais terá sede. E Jesus continua dizendo, eu porém vos disse que vós me vistes, mas não acreditastes. É sempre o nosso limite diante de Jesus. Todos os que o Pai me confia virão a mim e quando vierem não os afastarei, pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. De novo nós voltamos a um tema que é próprio do Evangelho de São João, não é? Para fazer entrar em nós esse conteúdo da oração também do Pai Nosso, que nele não nos transmite, no Evangelho de João nós não temos, mas que nós dizemos, seja feita a vossa vontade. O que é que muitas vezes nós pensamos que é a vontade de Deus? A gente pensa que a vontade de Deus é uma vontade contraditória nossa, e muitas vezes nós temos medo da vontade de Deus, e até nos parece que a vontade de Deus são aquelas coisas ruins para a nossa vida. Normalmente a gente diz isso, né? Quando acontece alguma coisa que não é boa, seja feita a vontade de Deus, como se o que Deus quisesse para nós fosse alguma coisa que não fosse o nosso bem. E às vezes a gente até teme isso. Não, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus para nós, aqui disse Jesus, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. A vontade de Deus que nós pedimos no Pai Nosso é a nossa própria ressurreição, é a vida eterna. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Mas nós sabemos que no último dia, quando Jesus vier para julgar vivos e mortos, que nós tivermos ressuscitados diante dele, o que é que vai acontecer? O Senhor vai separar os seus, como pastor, ou separa as ovelhas dos cabritos. Aqueles que pertencem a eles venham para a direita e vai dizer, vinde a mim, benditos do meu Pai, tomai posse no reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estava nu e vocês me vestiram, eu estava na prisão, vocês foram me visitar, estava doente, vocês cuidaram de mim, eu era estrangeiro e vocês me acolheram. Mas Senhor, quando foi que te fizemos isso? Perguntaram os justos. E o Senhor dirá, todas as vezes que fizeste isso ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Separará, porém, aqueles que não fizeram a vontade do Pai, o querer do Pai, afastai-vos de mim, malditos, ide para aquele lugar preparado para o diabo e para os seus anjos, porque eu tive fome, não me deste de comer, sede, não me deste de beber, e assim continuará o Senhor fazendo o seu juízo. Portanto, ressuscitar no último dia significa, desde agora, também a gente entrar na sintonia com a vontade de Jesus, que queria a mesma coisa que o Pai queria, a vida. E, portanto, porque nós comungamos do pão da vida e comungamos da vontade de Jesus, nós nos ocupamos das mesmas coisas que Jesus se ocupava.
daqueles nossos irmãos, os mais pequeninos. Jesus vai dizer, fizeste a mim. Nós vamos encontrar esse Senhor que um dia nos julgará exatamente nesses irmãos que agora nós podemos dele nos tornar benfeitores. Que no dia de hoje nós possamos fazer essa vontade de Deus e encontrar o Senhor, encontrando o Senhor no nosso caminho, nós possamos fazer o bem, para que também um dia, na ressurreição final, Ele nos acolha em suas moradas eternas. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Minha amiga, meu amigo, sobre você vem a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Obrigado a você que acompanha esse nosso canal aqui no YouTube, obrigado a você que acompanha essa nossa página no Instagram, obrigado por se tornar nosso seguidor aqui, por ter se inscrito no nosso canal, divulguem o nosso canal, curtam os nossos vídeos e ajudem também na divulgação desse pão de cada dia, que é a palavra de Deus meditada em sua igreja.